Bom dia, turma. Tudo bem? Então, estamos seguindo aqui com o vídeo relacionado, seria a nossa terceira aula, tá? O que acontece? Nós temos duas aulas na quinta e uma na sexta. Então, eu dei, assim, um slide relacionado a duas aulas e como atividade dessas duas aulas, eu passei para vocês assistirem aquele vídeo que explica, muito bem explicado, toda essa situação aí do sistema respiratório em 3D e tudo mais. E nessa atividade hoje eu vou falar de alguns itens que não aborda no vídeo, além da questão também das doenças relacionadas a isso, tá? Então vamos lá. Só conferir se está gravando aqui, né? Porque depois não está, a gente perde o serviço todo. Então é isso aí, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, o nosso material é esse aqui, né? Que eu enviei na aula passada para vocês. Só uma rápida explanação aqui. O sistema respiratório ele vai ser dividido entre os pulmões e todas as vias respiratórias. É através dessas vias respiratórias que nós vamos fazer o caminho do ar, que a gente fala, né? Onde o ar passa e tudo mais. Beleza? E é nesse sentido aqui, ó. Começa das fossas nasais, né? Os buraquinhos, o salão, depois vai descendo, tá? Qual a função das trocas gasosas, galera? Da respiração? Promover as trocas gasosas, né? Entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Isso tem a principal função, galera, produzir energia, né? Através do que a gente conhece como o quê? Respiração celular. Que é aquela atividade que acontece lá na mitocôndria, não é isso? Lá na mitocôndria de cada célula nós vamos ter o quê? As mitocôndrias capturando oxigênio, glicose, produzindo energia. E, em consequência desse processo, nós vamos ter a formação de gás carbônico, que é tóxico ao nosso organismo. Tá? Então, em cima disso também, devido a essa toxicidade do gás carbônico, nós vamos ver que o nosso bulbo, que é um órgãozinho que a gente tem na nossa cabeça, controla atividade respiratória, tá? Então, o bulbo ele vai controlar a atividade respiratória devido a essa concentração de CO2. Daqui a pouco a gente fala isso. Então, beleza. E vamos dar uma explanada no próximo slide aqui. Vamos ver. Aí nós temos as fossas nasais, que é por onde o ar entra. Deixa eu apagar essas coisas aqui, que não era para isso continuar, não. O ar vai entrar aqui, esses cílios vão ajudar a dar uma filtradinha, né? E a gente tem vários vasos sanguíneos aqui para promover o aquecimento do ar, tá? Vasos sanguíneos fininhos são os capilares. O vídeo explica isso muito bem explicado, lá. Um vídeo muito bom. Depois o ar vai descendo aqui pela cavidade nasal já aquecido, passa para a faringe, tá? A faringe já vai ligar tanto o nosso sistema respiratório, que é a laringe, traqueia, quanto o esôfago, que é essa região aqui, ó. O esôfago vai para o estômago, tá? E aí a gente tem um porteirinho da vida aqui chamado de epiglote. Por quê? Quando nós comemos, a minha comida tem que vir para o esôfago, ela não pode ir para o estômago. Como que isso é feito? A epiglote, quando a gente vai engolir, ó, quando você vai engolir, você faz assim, ó, você vê isso aqui mexendo. É o movimento da nossa epiglote, beleza?
quando a gente engole que a comida tem que vir para cá, a epiglote ela vai fechar a entrada, tá, do nosso esôfago, evitando, falei errado. Quando nós comemos que quando nós comemos que a comida entra aqui na nossa faringe, ela tem que vir para o esôfago, que é esse caminho que eu tô com o mouse. Ela não pode vir para a laringe e traqueia, senão vai entupir isso aqui, não vai passar ar, que é o famoso engasgar. Então, quando você engole, a epiglote, ela fecha a entrada da laringe e da traqueia para a comida não ir. Agora, se você fica falando na hora que você está comendo, você vai atrapalhar essa função e a comida pode vir para cá. Aí você tem aquele engasgo forte que as pessoas batem nas suas costas. É muito comum crianças morrerem asfixiadas por esse processo, né? Da carne, alguma coisa assim que a criança não mastiga direito, entra, tamanho grande, entope aqui. Aí se não conseguir jogar aqui para fora, é morte sem ar, tá? Aí tem a faringe, a traqueia, que é tudo cheio de cartilagem. Por quê? Que é a entrada do pulmão. A laringe, a traqueia, como é a entrada do pulmão, isso que não pode fechar. A cartilagem ajuda a manter ela aberta. As cordas vocais, que são essas pregas vocais que a gente fala, isso aqui funciona assim. Se está bem apertadinho, passa pouco ar e o som sai agudo. Se abre mais, o som sai mais grave. O vocalista de qualquer banda, ele tem que treinar isso aqui para emitir as notas de forma correta, tá? E a traqueia também, ela tem na sua parede, ela tem esses cílios que controla, que vai fazendo o muco subir, né? Que a gente vai sentindo um catarrinho chegar e depois você pega e joga para fora, tá? O muco é o que, galera? É uma gelatina, é uma substância que vai sendo produzida e vai acumulando poeira, que vai vir na respiração poeira, micro-organismo, igual lá no nariz, tá? Aí você vai ver a traqueia ramificar após o final dela, aí entre os brônquios, que é a árvore brônquica que a gente chama, lembra a árvore. E os brônquios se ramificam em bronquíolos, tá? E eles têm cílios também, olha lá, para filtrar o ar. E aqui está o nosso pulmão, né? Em si, os brônquios, os bronquíolos, isso aqui está tudo dentro do pulmão. Que são as divisões do pulmão. Nosso pulmão ele tem uma capa, né? Uma membrana chamada pleura, tá? Esse buraquinho aqui é onde fica o coração. Isso tudo está protegido pelas nossas costelas. Ó. E na ponta de cada bronquíolo a gente tem aonde o serviço é feito, que é esses cachinhos de uva chamados de alvéolos pulmonares. Tem a parede muito fina, uma superfície grande e cheia de vasos sanguíneos fininhos. É aqui que ocorre a troca gasosa. Eu chamo de hematose. Tá? Aqui nós temos o exemplo da hematose, que é o que, pessoal? O ar está entrando com O2. Esse O2 sai dos alvéolos, que tem a parede fina, e vão para as hemácias, que são as células do nosso sangue que carregam oxigênio. E aí elas seguem o fluxo para levar o oxigênio às células. E ao mesmo tempo que vai chegando o sangue aqui no pulmão, com as hemácias trazendo CO2, que vão descarregar o CO2 e pegar o O2. Aqui é como se fosse uma estação de trem. Sai passageiro do trem, entra passageiro no trem. Hemácia é o trem. Daqui a pouco eu vou falar disso aqui. Vou só um pouco para frente. As trocas gasosas são chamadas de hematose. Tem hematose pulmonar e hematose celular. Como é que funcionam essas trocas gasosas, galera? É a diferença de pressão do ar. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Vamos ver aqui. O que acontece? Durante a hematose aqui, você vai ver o oxigênio entrar para a célula e o CO2 sair. Só para você entender, basiquinho aqui, no alvéolo pulmonar, a pressão do oxigênio é 104 miligramas. Já nas hemácias, a pressão é 40. Como do oxigênio no alvéolo é maior do que nas hemácias, o oxigênio pula para dentro aqui das hemácias. Agora, se eu analisar o CO2, a pressão no alvéolo é 40 e a que vem nas hemácias é 45. Essa não é maior que essa, então naturalmente o CO2 pula para cá. Tá? Essa é a brincadeira. Isso que faz esse movimento dos gases. E o nosso sangue vai transportando isso
tudo para o nosso organismo. Esses gases eles vão sendo transportados do alvéolo para os vasos sanguíneos por difusão, tá? Devido à diferença de pressão, como eu expliquei. E aqui é hematose nas células. Os vasos sanguíneos vão chegando nas células, vão descarregando o CO2 e as células vão mandando o CO2. As células vão descarregando o O2. Peraí, vamos voltar. As hemácias vão descarregando o O2 para as células e as células descarregam o CO2 após fazer a respiração celular, a mitocôndria para as células, tá? Lembra, a respiração celular produz CO2 para produzir energia e o CO2, que é tóxico, como eu bem lembro, volta para as hemácias, que vão voltar lá nas células do pulmão, né? O sangue vai circulando o corpo inteiro, volta aqui nos alvéolos, na estrutura do pulmão e vai liberar o CO2 para você jogar para fora. Circulação sistêmica é a grande circulação que ocorre no nosso corpo. Então é isso aí. Vamos voltar aqui na mecânica respiratória. Como é que funciona esse processo de respiração, galera? Quando nós inspiramos, ó, a primeira coisa que a gente observa é a caixa torácica, essas costelas nossas fazer assim, ó, abre. No que elas abrem, o nosso pulmão tem condição de expandir, correto? Se ele tem condição de expandir, o ar vai entrar para dentro do pulmão. Isso tudo ajuda a mudar a pressão dentro e fora do pulmão, fazendo o ar entrar ou sair. Tá? A gente tem um músculo aqui no nosso abdômen que é como se fosse um platô, assim, ó. Pulmão aqui, outro pulmão aqui, tem esse músculo assim, que é o diafragma. Quando nós inspiramos, esse diafragma, ele desce, tá? Ele está aqui. Ele está aqui e ele vai descer. Quando ele desce, ele para de pressionar o pulmão nessa região aqui. Ele não pressionando o pulmão nessa região, aqui, deixa eu ver se eu tenho uma canetinha aqui para nós. Costumava ter uma canetinha. Não, não é isso que eu quero, não. Enfim, não está tendo. Então, ele desce e libera esse espaço que é onde o pulmão, a parte de baixo do pulmão pode inchar. Agora, quando eu vou fazer um movimento de expiração, que eu escrevi errado, eu vou ter que consertar isso no slide. Aqui tem uma canetinha. Esse movimento aqui, quando eu vou expirar, que é jogar o ar para fora, está errado. Expiração, vou jogar o ar para fora, é o inverso. A minha caixa torácica, ela vai voltar à posição inicial, tá? Com isso, o meu diafragma também, que é o músculo que fica aqui no meu abdômen, ele relaxa e volta à posição inicial. E a posição inicial dele é aqui em cima, ó, comprimindo a base do pulmão. Então, ó, minhas costelas, minha caixa torácica volta à posição normal. Elas estavam sim, dilatadas. Ela volta à posição normal, já aperta o pulmão. E o diafragma que estava aqui embaixo, ele sobe apertando o pulmão pela parte de baixo. Isso vai ajudar o ar a ser expulso. Beleza, galera? E aí vamos agora a outras partes. Nós vamos falar aqui, ó. Doenças respiratórias. A asma. O que é a asma? É quando os nossos brônquios dos nossos pulmões, eles entram num processo inflamatório. E esse processo inflamatório incha esse tecido aqui, inflama, né? E aí o nosso brônquio fica com a passagem pequenininha. Aí você vê muita pessoa com asma assim, aí fica dando aqueles uns assovios, porque o ar passa muito apertado. Entendido? Aí a bronquite também é uma lógica dessa, tá? Aí nós temos a pneumonia, que é devido à infecção de vírus, bactérias ou fungos. Os nossos alvéolos pulmonares eles vão afogando, digamos assim, em muco. O que é muco?
as células que vão produzindo tanta substância para tentar combater um vírus ou uma bactéria, um fungo, e vai lotando de líquidos aqui dentro do alvéolo pulmonar. Isso vai atrapalhar o alvéolo fazer a troca gasosa, que é uma das coisas que o coronavírus faz, né? Ele é um vírus que ataca fortemente isso, e aí a pessoa não consegue realizar a troca gasosa direito, né? Tuberculose é uma bactéria, tá, que ataca os nossos alvéolos pulmonares. Quando ela avança muito, a pessoa tosse até sangue, tá? O cancro é o câncer no pulmão. São as células que vão se multiplicando desordenadamente e elas vão começam a crescer aqui no pulmão e vai atrapalhando toda a função do pulmão, tá? Pulmão de uma pessoa que fuma, pulmão de uma pessoa sã, ok? E aí, pessoal, para a gente fechando aqui a nossa parada, pegar no livro de vocês, tá? Lá na página 67, aqui está falando a respeito da mecânica respiratória, que eu estava comentando com vocês, da movimentação do diafragma. Inspirando, o diafragma desce e as costelas, os músculos laterais, que eu chamo de músculos intercostais, vão contrair para fazer a nossa caixa torácica, ó, abrir. Beleza? Expirando é o inverso. Esses músculos relaxam, a caixa torácica diminui, e o diafragma que está aqui embaixo relaxa e volta ao normal, pressionando o pulmão. Aí está falando aqui que o controle respiratório é feito pelo bulbo. Por que ele é feito pelo bulbo, galera? É o seguinte, quando nós vamos inspirando, quando eu inspirei, eu faço o oxigênio entrar no meu corpo. Cai nas hemácias, circula no corpo inteiro, vai mandando esse oxigênio para as células produzirem energia e as células vão produzindo energia e liberando gás carbônico. E esse gás carbônico é tóxico, cara, como eu cito no início do slide. Então, o bulbo ele vai medindo a taxa de gás carbônico no sangue. A hora que essa taxa aumenta muito, tá? O seu organismo faz o quê? Ó? Joga esse gás carbônico para fora. Então, o que acontece? As hemácias liberam oxigênio, ganham gás carbônico, levam ao pulmão. E aí vai juntando gás carbônico que o bulbo vai, ó, joga para fora. Você pode reparar que você não fica controlando sua respiração. Quando você distrai, sua respiração vai funcionando normal, porque é um processo automatizado pelo seu cérebro. Ah, mas se eu prender a respiração, você vai prender. Só que o que acontece? Não vai entrar oxigênio e vai juntar gás carbônico aqui. Aí vai juntando gás carbônico. Chega um momento que seu cérebro, o que ele faz? Você desmaia e volta a respirar normalmente. Por quê? Vai chegando um ponto da concentração de CO2 que ou mata ou morre. Então, seu cérebro automaticamente desliga você e aí o gás carbônico que está no limite é expulso para fora. Por isso que a pessoa morre de afogamento, que ela prende a respiração dentro da água, mas chega um momento que o cérebro dela dispara a respiração independente da vontade dela, que a nossa respiração nós comandamos só um pouquinho, né? Imagina você ter que ficar assim, tem que respirar. Aí você conversa no WhatsApp e esqueci de respirar. Não tem jeito. Ainda bem que é automático, tá? Importante, quando nós vamos para locais muito altos, Bolívia, Equador, o ar tem menos oxigênio. Se tem menos oxigênio, eu dar uma fungada aqui embaixo no Brasil, dar uma fungada lá em cima, entra menos oxigênio lá do que aqui. Como que o nosso organismo faz? Nos locais muito altos, muito altos, eles vão aumentar a produção de hemácias para eu conseguir capturar mais oxigênio quando entrar lá no meu pulmão. Por isso que os jogadores de futebol, quando vão jogar nesses locais, eles têm que fazer o quê? Ir uns dias antes para adaptar o organismo, porque nos 3 primeiros dias ele passa mal, da tontura, da fraqueza, porque o organismo está entrando pouco oxigênio, está produzindo pouca energia. Só que ele começa a multiplicar um monte de hemácia para compensar essa história. Depois de 3, 4 dias ali, ele já está adaptado a essa nova altura. E quando ele volta ao Brasil, que é um país mais baixo, as hemácias dele têm maior número do que a nossa que ficamos aqui. Depois o organismo dele vai deixando de produzir, tipo assim, ele vai voltando à quantidade de hemácias normalmente, ok? Essa é a lógica. Pessoal, e aqui a gente tem um resuminho de várias doenças, tá? Só dar uma lidinha ali, não tem
dificuldade. Aqui a gente fala a questão do ato de fumar, né? Só dá uma lida e aí depois vocês façam a atividade que eu passei para vocês. Beleza, meus amigos? Então, até a próxima. Eu vou passar agora, digamos, relacionado à aula 3, vou passar umas atividades aí para vocês responderem. Tá? Então, olha só, nós vamos dividir essas atividades. Ó. A aula 1 foi assistir o vídeo, a aula 2 responder 5 questões e a aula 3 responder 5 questões. Lembrem-se, são 3 aulas essa semana, então tem um pouquinho relacionado a cada aula. Beleza?